Nee, ja, ja, aber ich habe immer Ton, deswegen, aber jetzt kommt. Nur wenn es live ist, also wenn, aber ist gut. Ist gut.
Amados irmãos e irmãs no Senhor, hoje é um dia especial e somos muito gratos ao Senhor por termos passado para o novo ano de 2023 e podemos começá-lo em bênção. Também eu desejo agradecer a todos por todos os desejos de bênçãos, sejam que tenham vindo pelo telefone, pelo correio, por e-mail, porque também para mim foi um dia especial. Eu passei para o ano de 89 para o 90º ano e agradeço ao Senhor pela graça que Ele me concedeu para poder servi-lo em todos esses anos. De fato, eu tinha preparado uma carta com 25 passagens bíblicas que devem ser colocados na internet para que todos no ano novo possam ler o que Deus colocou no meu coração, mas então veio a decisão que nós leremos esse texto hoje e desejamos a todos de todo o coração a bênção de Deus, e eu peço que o irmão Borg, que ele possa começar diretamente com isso. Então todos terão escrito aquilo que será dito agora e poderão reler. Por favor, a congregação noiva de Jesus Cristo. Eu saúdo de todo o coração todos os irmãos e irmãs em todo o mundo que deram fé, que creem na pura mensagem bíblica de Deus e agora estão vivenciando a sua preparação para o arrebatamento com a palavra do Senhor de Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Graças seja ao Senhor por isso, que nós, de fato, de coração, podemos crer que tudo o que Deus disse se cumprirá, tem que se cumprir, porque a palavra do Senhor não pode voltar vazia para Ele. Também na noiva cumprirá e fará surgir aquilo o que é necessário para que nós estejamos preparados, sejamos preparados para o arrebatamento. Por favor, as seguintes escrituras destinam-se a nos ajudar a entender o que o Senhor Deus requer de nós, para que possa se cumprir o que esperamos dele e Ele possa nos conceder, por sua graça, para que estejamos prontos quando Ele vier. O retorno de Cristo
tem sido a esperança de todos os verdadeiros crentes desde o princípio. Em João 14, versículos 2 e 3, nosso Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Graças seja ao Senhor. Ó, quão gratos podemos ser que nós podemos crer na Santa Palavra de Deus de coração e sabemos que será realidade. O Senhor, Ele retornará e nós seremos levados para o lar e estaremos com o Senhor todo o tempo. Por favor. A Escritura enfatiza repetidamente a segunda vinda de Cristo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E nós pertencemos a estes que esperam por Ele, que de fato se deixam preparar, e nós agradecemos ao Senhor pelo sangue da nova aliança, pela santa palavra, e nós agradecemos a Ele pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Por favor. Já de Enoque está escrito: pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. E ele não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de seu arrebatamento, lhe foi testificado que tinha o comprazer de Deus. Isto o Senhor nos conceda a todos nós. Há as duas passagens bíblicas especiais, Mateus 3,17. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Mateus 17, versículo 5. Este é meu Filho amado, no qual me comprazo. A Ele ouvi, e todos que agora o ouvem, então, sobre esses, o comprazer de Deus descansará no santo nome de Jesus. Por favor. O Senhor também falou de todas as coisas que acontecerão no fim dos tempos, antes do retorno de Cristo. Quer se trate de Israel, da congregação, ou da condição geral da terra. Quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos, estando sozinhos, aproximaram-se dele e perguntaram: diga-nos, pois, quando isto acontecerá? E qual é o sinal do teu retorno e da consumação dos tempos? Jesus respondeu-lhes:
tomai cuidado para que ninguém vos engane. Ele falou de guerras, fomes, terremotos, pragas e assim por diante. Mateus 24, versículos 3 a 7. E enfatizou em particular: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Vamos falar de corações puros. Deus, o Senhor, concedeu graça para isso, que no nosso tempo a palavra, a mensagem de salvação divina, original, pela primeira vez após 2000 anos, fosse proclamada mundialmente em todos os avivamentos, desde a reforma religiosa. Certas coisas foram pregadas, mas jamais sobre o tema divindade, batismo, Santa Ceia. Jamais a santa e divina mensagem original foi pregada assim como no princípio. E Deus pôde usar o irmão Branham para isso, para trazê-la para nós. E Deus me utilizou para que essa mensagem da salvação do original fosse proclamada no mundo inteiro. E agora vem o fim, e nós agradecemos ao Senhor pelo cumprimento da palavra no nosso tempo. Amém. Por favor. Em Lucas 21, versículo 28, o Senhor disse a respeito dos acontecimentos no fim dos tempos aos seus: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, antes do seu retorno. No entanto, tudo na congregação tem que ser trazido de volta na ordem certa, como era no princípio. Assim está escrito em Atos 3, 21, ao qual, a ele, é necessário que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas de outrora. Graças seja ao Senhor. Aquilo que Deus anunciou através dos profetas, isto o Senhor, através dos apóstolos, Ele deixou anunciar antigas coisas, Antigo e Novo Testamento pertencem juntos. Aqui as promessas e aqui o cumprimento. E nós somos, de fato, gratos que hoje nós ensinamos, cremos, batizamos, tudo exatamente assim podemos fazer como nossos irmãos e irmãs há 2000 anos atrás. No começo, o Senhor, Ele manteve a sua palavra e Ele restaurou todas as coisas e trouxe no estado certo. Por favor. Isso inclui a promessa de que no final do tempo da graça,
Antes que chegue o terrível dia do Senhor, Deus enviaria um profeta que essa promessa de Malaquias 3, 23 a 24 foi cumprida através do ministério do irmão Branham. Ele converterá o coração dos filhos de Deus de volta aos pais apostólicos. Quanto ao evento do próprio arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, lemos: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Isto falamos como uma palavra do Senhor. A ressurreição do nosso Senhor é a garantia para a nossa ressurreição. E a sua ascensão é a garantia que nós, no arrebatamento, seremos levados nos ares para a glória, para cima. Aleluia, glória e honra seja ao nosso Senhor. Por favor. Em Filipenses 3, versículos 20 a 21, está para isso: pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação de maneira que seja conforme ao corpo da sua glória, segundo a operação com que também pode sujeitar a si todas as coisas. O pré-requisito para isso é que a seguinte palavra se torne verdadeira em nós. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. Falamos para isso. Isso está escrito assim, e assim acontecerá. Importante é que o Espírito de Deus possa tomar morada em nós, que não somente possamos atuar os dons, mas que os frutos do Espírito tornem-se revelados. E nós agradecemos ao Senhor que Ele cuidará que o Espírito de Deus, de fato, em nós, tome morada
para que a nossa vida seja plenamente consagrada ao Senhor e que o Espírito transformará os nossos corpos mortais, assim como foi com o nosso Redentor. O seu corpo mortal foi transformado e ele entrou na glória e também nós seremos transformados e seremos levados, entraremos na glória. Amém. Por favor, esta promessa será uma realidade vivida no retorno de nosso Senhor. Ao mesmo tempo, somos exortados a permanecer firmes e esperar que Deus complete sua obra por meio de uma poderosa obra do Espírito. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã de outono, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Joel 2, versículo 23. Graças seja ao Senhor, porque a promessa está no Antigo e Novo Testamentos. Ele considerará as primeiras e as últimas chuvas, deixará caí-las juntas, e um poderoso agir do Espírito acontecerá na congregação noiva. E nós todos teremos parte nisso. Por favor. Como ninguém sabe a hora exata de seu retorno, somos exortados a estar sempre prontos. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Devemos também levar a sério essa palavra séria. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Deus, o Senhor, conceda isso, que para ninguém que agora de coração crê, de fato crê, e aceitou o ministério que o Senhor concedeu ao irmão Branham para trazer a última mensagem e trazer tudo de volta ao estado original. Quem crê nisso de coração e vivencia pessoalmente, esse é o período no qual todos temos que tirar toda a lentidão, todo estado morno, toda a lerdeza, temos que nos tornar fervorosos para servir ao Senhor
prontos para servir ao Senhor, levar a coisa a sério, e o Senhor, Ele cumprirá cada promessa em nós. Por favor. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, versículos 1 a 2. Abraão creu a Deus e viu a promessa cumprida. E nós também cremos a Deus e na sua palavra, e veremos a promessa cumprida. Como Paulo, que levava a sério seu ministério para o Senhor, gostaria eu também de recomendar as seguintes escrituras aos crentes. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 a 2. Para isso o Senhor nos conceda a todos graça, que de fato, de coração, possamos dizer: a tua plena vontade aconteça em nossas vidas. Nós estamos, ó Senhor, à tua disposição em espírito, corpo e alma. Faça conosco o que tomaste para fazer, e acontecerá, porque Deus prometeu. Por favor, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, versículos 9 a 11. Amados irmãos e irmãs, tais passagens bíblicas nós temos que ler mais uma vez e repetidamente, e de fato pedir ao Senhor que se torne realidade em nossas vidas o que nós lemos, para que de fato, sem mancha e sem ruga, possamos estar diante de Deus, lavados
no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, que tudo isso em nossa vida se torne realidade divina. Por favor, é nosso desejo e anseio sincero que todas essas escrituras aconteçam conosco e através de nós, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, ou não temos que voltar atrás envergonhados na sua vinda. 1 João 2, 28. Para isso o Senhor, de fato, conceda a graça que ninguém fique para trás. Eu creio que na glória sequer uma cadeira ficará vazia. Nós nos sentaremos à ceia e haverá uma multidão incontável. Eu vi o arrebatamento, eu vi a multidão incontável. Eu de fato vivenciei, e eu sou grato ao Senhor por podermos crer que de fato em breve acontecerá, mas o dia e a hora somente Deus sabe. Por favor. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? 1 Tessalonicenses 2:19. Isso inclui todos a quem Deus escolheu, elegeu antes da fundação do mundo. Para eles o apóstolo chama as palavras sérias. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Somente aqueles que pertencem à congregação noiva serão selados. E para eles é a admoestação séria de não entristecer o Espírito de Deus pela incredulidade e desobediência. Mas tenho firme convicção e fé de que o apóstolo escreveu aos irmãos e irmãs de sua época ainda se aplica a nós hoje, tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O irmão Branham cumpriu sua comissão bíblica e trouxe a mensagem que precede a segunda vinda de Cristo. O Senhor me usou para levar esta última mensagem, a palavra revelada a todo mundo após
a partir do irmão Branham. Todos os verdadeiros irmãos servidores pregam a mesma palavra e compartilham o mesmo alimento espiritual. E assim, a congregação noiva é trazida à unidade de espírito e no mesmo passo com a palavra. Amados irmãos e irmãs, em toda a humildade, eu posso colocar a pergunta: vocês já ouviram alguma vez que um irmão, após o ministério de irmão Branham, tivesse vindo e tivesse relatado quando foi chamado, aonde ele foi chamado, o que lhe foi dito nesse chamado? Houve um irmão sequer sobre a terra em um país que após a partida do irmão Branham pudesse ter dito: então e tal hora o Senhor me chamou, me deu a missão de ir de cidade a cidade para proclamar a palavra e então distribuir o alimento, como o irmão Branham, no dia 3 de dezembro, confirmou. Isto tem que ser dito uma vez, que tal chamado não foi concedido a 2 ou 3, mas sempre a um. Somente houve um Moisés, somente um Josué, somente um Elias, somente um Eliseu. Sempre houve somente um, ao qual Deus de fato pôde usar. E todos que reconhecem o ministério que Deus colocou têm parte no mesmo ministério, na mesma proclamação, e proclamarão a mesma palavra, por favor. E tendo elas ido comprá-lo, o azeite, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Eis que venho sem demora, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, 17. Para o ano de 2023, esperamos que Deus faça grandes coisas e cumpra suas promessas em todos nós. Podemos ter certeza de que sua palavra cumprirá em todos que creem aquilo para o qual foi enviada, e realizará o que ele prometeu. Amém. Nós somos de fato muito, muito gratos ao Senhor. Isso podemos enfatizar repetidamente. Nós olhamos para todos os anos passados, desde 1966, e nós agradecemos ao Senhor que, de fato, todos os povos e línguas puderam ser incluídos. E como está escrito, que o Evangelho do Reino de Deus, a mensagem de salvação divina, será proclamada a todos os povos, e então virá o fim. O fim virá,
Deus somente espera até que os últimos tenham sido chamados, mas do mais tudo se cumpriu. Mas agora, de fato, acontecerá ponto a ponto, e nós agradecemos ao Senhor por não nos firmarmos temporalmente, mas que todos vivam suas vidas adiante, mas em seus corações estejam ligados com Deus e vivenciem sua preparação. Estava muito no meu coração que todos os jovens que cresceram em casas com pais crentes, de filhos se tornam jovens, de jovens então se tornam adultos, e de fato, mais uma vez, nós deixamos imprimir 1000 Bíblias, e eu desejo que todos os jovens e todos que querem ter uma Bíblia, que então possam pedir para essa Bíblia, recebam sem qualquer custo. Deus, o Senhor, conceda a graça que, de fato, também todos os jovens tenham suas vivências de salvação pessoais, porque muitas vezes o irmão Branham disse: Deus somente tem filhos, somente filhos e filhas, não tem netos. Todos que cresceram em famílias, ou foram nascidos e cresceram em famílias de crentes, eles têm que ter as mesmas vivências de salvação. E aqui, de fato, vem uma palavra séria, direcionada a todos nós, que justamente foi lida. As que estavam prontas entraram para as bodas, e a porta foi fechada. O último chamado está sendo passado, a última mensagem foi passada mundialmente, e agora eu digo mais uma vez, vamos deixar de lado toda a lerdeza, todo estado de morno, e vamos servir ao Senhor. Não vamos perder uma reunião sequer, mas, de fato, vivenciar nossa preparação. E eu vos digo, em cada pregação há algo para cada um. E graças seja ao Senhor que, para nós, pessoalmente, que nós nos sentimos mencionados pessoalmente. Eu, há pouco, eu disse a alguns irmãos dessa forma, na mesma forma como eu, irmão Frank, posso testificar, o Senhor estava lá, do lado direito da janela, e falou comigo, e cada palavra permanece eternamente. Ele falou comigo pessoalmente, e tem que chegar no ponto que a palavra a cada um pessoalmente toque lá onde nós justamente nos encontramos, qual seja debaixo da proclamação da palavra de Deus. O Senhor abençoe a todos nesse ano, que seja um ano de jubileu, para que nós todos cheguemos à possessão na plena restauração, e o Senhor, da riqueza da sua graça, possa abençoar em todos os povos, línguas e nações. Graças seja ao Senhor. Também por todos os nossos irmãos que
traduzem em todas as línguas. Graças seja ao Senhor pelos irmãos na técnica. Graças seja ao Senhor que todas as pregações podem ser transmitidas. Graças seja a Deus o Senhor que nós podemos vivenciar pela graça esse último período, conscientemente vivenciar, e vamos falar de fato diante da face de Deus. É o período mais importante na completa história da humanidade e o período mais importante para a congregação do Deus vivo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações através da palavra, através da última mensagem. Porque nisso estará a nossa preparação, que nós criamos a cada palavra, não tenhamos uma resistência interior e que, como nós na palavra de introdução ouvimos, nenhuma palavra que saiu da boca do nosso Deus, que foi passada a mim, a você, a nós, nenhuma palavra volta vazia a Ele, mas que em você, em mim, em nós, cumprirá aquilo para o qual foi enviada e tenha fazido surgir aquilo o que Deus desde a eternidade no seu plano de salvação definiu. Isto é sim e isto é amém, tão certo quanto todas as promessas de Deus são sim e amém e encontrarão seu cumprimento através de nós. Ao Senhor, ao nosso Deus, seja a gratidão de coração, a gratidão por podermos vivenciar pessoalmente o chamado para fora, a separação, a preparação. Nós podemos, pela graça, vivenciar pessoalmente que esse ano seja um ano abençoado do Senhor, em todas as provações também pelas quais temos que passar em todos os lugares. Há aflições, mas vamos colocar nossa confiança no Senhor. Ele está conosco todos os dias até o fim do mundo, até que Ele venha e nos leve para o lar. Então todo sofrimento terá chegado ao fim, tudo o que era terreno ficará para trás e nós seremos levantados ao nosso Senhor. Louvado e glorificado seja o Senhor. Mais uma vez, seja enfatizado. Nós cremos na plena redenção em espírito, corpo e alma. Nós agradecemos a Deus pela palavra, pelo sangue, pelo Espírito. Nós agradecemos a Deus pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Nós agradecemos a Deus por tudo o que Ele, pela graça, nos concedeu. E nós agradecemos a Ele que nós, como nosso Senhor Redentor, Ele retornará para nos levar para a glória. A Ele seja a honra em toda a eternidade trazida. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. No santo nome de Jesus. Amém.